gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do curso Aprovap, um curso preparatório voltado para as pessoas que desejam a aprovação no Enem. Eu sou Carolina, sou a professora de redação do curso e a aula de hoje é sobre coesão textual. Nela, nós vamos aprender o que é coesão textual e quais são os tipos de coesão. E aí, se interessou em aprender o que é coesão textual, né? Então, continue assistindo a esse vídeo. Então, vamos lá dar início à nossa aula de redação dessa semana, que é sobre coesão textual. E aí, antes de nós aprendermos qual é o conceito de coesão textual e quais são os tipos de coesão, é interessante que a gente faça uma ponte lá para a competência 4, que é o critério avaliativo da redação do Enem. Que a competência 4 fala justamente sobre o conhecimento dos mecanismos linguísticos, né? E aí, nessa competência, o corretor espera que a redação do candidato apresente, além de uma boa estrutura de parágrafos, ele espera que apresente períodos que possibilitem a conexão de ideias. E aí, o candidato deve demonstrar também domínio dos mecanismos linguísticos para elaborar a argumentação. E esses mecanismos linguísticos, eles são justamente os elementos, né, que possibilitam a coesão do nosso texto, beleza? Então, vamos lá. E aí, temos aqui o que é coesão textual. E eu digo para vocês que a coesão textual, né, como eu disse agora há pouco, são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. Então, a coesão é um termo que se refere à propriedade que um texto tem de unir harmonicamente as suas partes. E aí pode ser as palavras, podem unir frases, orações, expressões e até mesmo períodos, tá? E aí, a coesão textual, ela é a ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto, que é feita através de conjunções, de referências, advérbios ou locuções adverbiais, tá? E aí, como eu disse, essa harmonia, ela envolve tanto os ajustes sintático-gramaticais, quanto a manutenção da estrutura semântica dessas mesmas partes, beleza? E aí, nós temos várias formas de construir a coesão em um texto. E a essas várias formas que nós temos de construir a coesão, nós damos o nome de articuladores lógicos textuais, tá? Articuladores lógico-textuais. E aí, entre esses articuladores lógico-textuais, nós temos a elipse, a parte do nome ou só o sobrenome, a associação, perífrase, um termo que engloba os termos anteriores. Temos também sinônimos ou quase sinônimos, termos genéricos, temos a nominalização, a paráfrase, o numeral, o advérbio pronominal, temos também palavras de transição e as conjunções. Então, quando bem utilizados, né, esses articuladores lógico-textuais, eles permitem que a gente leia um texto sem qualquer dúvida sobre o termo a que ele se refere. E aí, pessoal, esses articuladores lógico-textuais, eles são agrupados pela natureza de coesão em que atuam, tá? E aí é o que nós chamamos de os tipos de coesão textual. E aí nós temos 4 tipos de coesão textual.
nas quais os articuladores são agrupados de acordo com a natureza de coesão em que atuam, tá? E aí o primeiro tipo de coesão textual é a coesão referencial. E dentro da coesão referencial nós temos a associação, a perífrase, a anáfora e a catáfora. O segundo tipo de coesão textual é a coesão por supressão. E dentro da coesão por supressão, nós temos a elipse e parte do nome ou apenas o sobrenome, beleza? O terceiro tipo de coesão textual que nós temos é a coesão por substituição. E aí, a coesão por substituição engloba os sinônimos, os termos genéricos, a paráfrase, a nominalização, o numeral e o advérbio pronominal, tá? Por último, nós temos o quarto tipo de coesão textual, que é a coesão por conjunção. E como o próprio nome diz, né, faz parte da coesão por conjunção as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Tranquilo? Então, os tipos de coesão textual são coesão referencial, coesão por supressão, coesão por substituição e coesão por conjunção. Tranquilo? E aí, é interessante mostrar para vocês também que existem algumas palavras ou expressões que são fundamentais para criar a coesão textual. Por quê? Porque elas ligam orações, períodos ou parágrafos, né? Dependendo do objetivo do autor. E aí, essas palavras ou expressões fundamentais para criar a coesão textual são o que nós chamamos de operadores argumentativos. Tranquilo? E aí, dentre os articuladores argumentativos, nós temos os principais, que são alternância, argumento mais forte, argumentos que somam, conclusão, condição, conteúdos pressupostos, exclusão, finalidade, justificativa e oposição, tá? São os tipos dos principais operadores argumentativos. E percebam que em azul nós temos, de fato, esses operadores argumentativos, tá? E aí temos ou, quer, que são operadores argumentativos que fazem parte de alternância. Nós temos até mesmo, inclusive, que são operadores argumentativos relacionados, né, quando a gente quer expressar um argumento mais forte que outro. Temos não só, mas também, e além disso, como operadores argumentativos que apresentam argumentos que somam, tá? Então, quando a gente quer apresentar uma ideia, um argumento que soma, a gente pode utilizar não só, mas também e além disso. Beleza? Temos, portanto, logo, por conseguinte, pois, como operadores argumentativos que indicam conclusão. E aí temos se, caso, desde que, contanto que, como operadores argumentativos que indicam condição. Tá vendo? Então, em azul, são os operadores argumentativos que indicam o que está escrito antes deles em preto. Beleza? E por último, nós temos a fonte de onde eu retirei essas informações, que foi do livro Por um Texto Todo Meu, Teoria e Prática em Produção Textual, da Cristina Ramalho e do Rafael Hausmann. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, na aula de hoje, nós aprendemos o que é coesão textual, qual a relação que ela tem com a competência 4, nós vimos o conceito, né, de coesão textual. Deixa eu mostrar aqui. Vimos os principais operadores argumentativos e os tipos de coesão textual, né? Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje.
Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E aí, peço para que não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhá-lo e se inscrever aqui no canal no YouTube do curso Aprovap, beleza? A gente se encontra na próxima aula. Beijos! Até lá!